Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre a manipulação de mercado e como que as baleias fazem muito dinheiro com uma coisa que o CTO da Ripple acabou de expor no Twitter. Exatamente isso, vocês vão entender tudo que eu quero dizer com isso aqui nesse vídeo, então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha para todo mundo que quer saber desses assuntos e eu tenho uma parada para te chamar no final desse vídeo que você vai gostar bastante. Então já vamos direto aqui pro gráfico da XRP, a gente vê que ela continua andando de lado, ela não rompeu esse nível de 0.5 de Fibonacci, né, de 50% de Fibonacci, e agora está de volta ao próximo nível aqui, o 618, né, o 0.618, que seria 61% de Fibonacci. A gente vê que ele está batalhando aqui contra esse nível e tem algumas coisas que eu vou falar num próximo vídeo para vocês sobre esse possível rompimento ou possível ABC que pode estar acontecendo aqui. Tá? É uma coisa que eu tinha meio que descartado, porém eu fiz umas contas aqui, eu fiz uma contagem de ondas e possivelmente a gente está vendo sim uma onda B em um ABC, tá? Vamos deixar isso para o próximo vídeo, então vamos falar como que as baleias, qual que é o segredo das baleias aí que foi exposto pelo CTO da Ripple, David Schwartz. Então aqui ó, a gente pode ver que o gráfico da XRP, por exemplo, ele anda de lado já faz mais de um ano. E nessa andada de lado, acontecem vários padrões que vão se repetindo no passado. E isso é muito engraçado de se ver, porque muitas pessoas não percebem isso e se percebem, acham que está basicamente errado. Só que elas não entenderam como que funciona o mercado cripto para que isso aconteça. Como, por exemplo, esse fractal aqui, que a gente pode colocar aqui, sobrepor, né, no gráfico da XRP, desde ali o topo de 2021, de maio de 2021. Então, assim, já faz 2 anos, por exemplo, que um fractal tá quase que idêntico, os mesmos níveis, ó, o nível aqui do topo, o nível de onde parou, o nível do fundo. Então, assim, várias coisas em um fractal de antigamente estão acontecendo novamente. E como que isso daqui se dá, né? Por que que isso acontece? Qual que é o segredo das baleias para que esse tipo de coisa aconteça? A maioria dos traders do mercado que movem o mercado, os market makers que a gente chama. O que é um market maker? É um player tão grande que ele consegue movimentar o mercado da forma que ele quiser. Então esses são os market makers, são os maiores traders dos mercados, né? Eles que fazem com que a volatilidade seja tão grande quanto a gente vê hoje. Então o que que os market makers usam para que esse tipo de acumulação aconteça? Eles usam um negócio chamado Automated Market Maker. O Automated Market Maker é basicamente um robô de trading, literalmente. Então o que que ele faz? Ele basicamente vai balanceando a carteira dos market makers de acordo com a volatilidade que ele mostra. Então, por exemplo, vamos supor que você coloca 2 ativos ali para ele ficar analisando, por exemplo, XRP e dólar. O dólar é como se fosse o ativo de preço fixo, né? Porque o dólar também se movimenta, porém nesse caso é o ativo lastro para a volatilidade do ativo que vai ser negociado se dê em relação àquele outro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, $1 vale X XRP hoje. Se o preço da XRP sobe, vai valer menos XRP, a mesma quantidade de dólar. Se o preço da XRP cai, eu consigo comprar mais XRP com a mesma quantidade de dólar. Então, o dólar serve como uma base, né? Tipo assim, beleza, mais 10%, menos 10%. Então isso tudo vai ajudar com que o cérebro do robô faça esse tipo de movimentação aqui. E por que que é engraçado a gente pensar nesse tipo de coisa e entender essas coisas para jogar o jogo das criptomoedas? Porque com fractais desses a gente consegue, entre aspas, prever o futuro. Óbvio que é impossível você prever o futuro, só que dessa forma parece que o futuro não se repete, mas ele rima. E é por isso que ele rima. É porque os próprios robôs de trading fazem movimentações parecidas em condições de mercados parecidas. Como por exemplo o que a gente vê aqui. Na própria XRP, a gente vê mesmo que o fractal não seja idêntico, ele chegou aos mesmos níveis e continua acumulando da mesma forma. Então isso daqui é muito interessante. Então vamos aqui pro
tweet do David Schwartz, que ele explica um pouco como que funciona esse AMM, né? Automated Market Maker, que é basicamente o trader que faz o mercado acontecer, só que automatizado, que seria esse robô de trading, né? O que ele fala aqui? Eu traduzi para vocês entenderem melhor. Para aqueles que querem entender a estratégia de negociação de um AMM e podem achar a matemática muito complexa para seguir, aqui está uma maneira grosseiramente simplificada de entender como a estratégia de negociação funciona. Digamos que você tem um ativo volátil, mas sem tendência significativa de longo prazo, ou seja, seu preço não muda muito, mas não sobe nem desce muito. É basicamente o que a gente viu na XRP aqui, ela vai andando de lado. Ele sobe e desce, só que ele fica nessa, né? Isso significa que o movimento que você normalmente vê é uma excursão no preço, seguida por um retorno no preço, como $100 vai para $110 e de $110 volta para $100, ou $100 vai para $90 e $90 volta para 100, tipo o preço de um ativo basicamente, a volatilidade normal. Mas vamos olhar para esses dois movimentos. $100 para $110 é mais 10%, mas $110 para $100 é menos 9,1%. O movimento percentual médio é positivo. Da mesma forma, $100 quando vira $90 é menos 10%, mas $90 quando vira $100 é 11,1%. Novamente, o movimento percentual médio é positivo. E quando você tem essa movimentação de $100 para $10, você ganha 10%, beleza? E mesmo que se você perca esses 10% de lucro, não venda lá em cima, e ele volta para $100 de novo, é uma perda de 9,1%. Ou seja, o que isso significa? Que essa perda, na verdade, é algo positivo no final, que é o que? Você ganhou $10, depois quando você voltou para 100, você ficou com 0,9% de lucro, basicamente isso. Tá? Então é um robô de trade que vai jogando dessa forma, com essa, entre aspas, arbitragem, né? Que você consegue ali, mesmo ganhando e perdendo, você ganha uma porcentagem fixa sempre, como por exemplo 0,9% aqui. E aí quando, por exemplo, sai de 100 para 90, de 90 para 100 de novo, você vê que é uma perda de 10%, só que você ganha 11,1%. Então você ganhou 1,1% ali em cima desses 10 de perda, né? Porque um menos o outro vai dar um saldo positivo no final. Se você tiver um ativo cuja volatilidade exceda sua tendência de longo prazo, o movimento percentual médio será positivo. Se a tendência de longo prazo for negativa, isso apenas reduz um pouco a média. Se a tendência de longo prazo for positiva, isso aumenta um pouco. Não é difícil implementar uma estratégia de negociação cujo rendimento acompanhe o movimento percentual médio da ação. Por exemplo, comprar uma certa quantidade de ação e sempre comprar ou vender a ação para manter o valor de suas participantes constantes tem essa propriedade, que é o que? O balanceamento da carteira. Por exemplo, você tem um caixa ali de 50% e você tem 50% de ativos. Vamos supor que esse ativo ele suba 10%. O seu caixa ele vai estar desfalcado em 10%, entendeu? Então você pode vender esse aqui e jogar uma parte do lucro pro caixa para que isso se balancie e fique 0 a 0. É isso que ele está querendo dizer aqui, que por exemplo, comprar uma certa quantidade de ação e sempre comprar ou vender a ação para manter o valor de suas participações constantes, que seria exatamente isso, manter a carteira balanceada. E é assim que você vai fazendo dinheiro na acumulação, tá? Tipo, por exemplo, você tem ali uma quantidade em caixa, em ativos, em outros ativos. Esses outros ativos, eles caíram um pouco, só que o outro ativo, ele subiu, só que o caixa se manteve igual. Você pode fazer esse balanceamento entre todos para que todos mantenham a mesma porcentagem. Ou, por exemplo, você está com caixa aqui e você está com o ativo. O ativo caiu, você está com o caixa mais alto, mais porcentagem de caixa. Então você pega esse caixa e recompra para que volte, e quando esse ativo subir, você faz a mesma coisa. Você vai jogando de um para o outro e assim você vai fazendo constantemente lucro, mesmo com o mercado caindo ou subindo, né? Então isso é muito interessante, é o que esses robôs fazem na acumulação, e é por isso que ela fica sempre andando de lado e geralmente voltam sempre para os mesmos pontos de suporte e resistência. A estratégia de negociação que um AMM implementa, embora mais complexa do que aquela simples, também tem essa propriedade de colher volatilidade, ou seja, ele usa dessas mini movimentações, né, tipo mais 5%, menos 5%, e vai retirando o lucro e vai colocando num caixa, tira do caixa, coloca de novo e fica nessa comprando e vendendo sozinho, né? Observe
que essa análise funciona apenas para um AMM entre um ativo com preço fixo e um ativo cujo preço é volátil o suficiente para superar sua tendência de longo prazo, que é exatamente o que a gente falou. O ativo com preço fixo seria basicamente o dólar e o volátil seria a XRP, por exemplo, né? Os AMM funcionam mesmo quando essas restrições não são atendidas, mas seu comportamento é diferente. Geralmente ainda é muito bom, desde que não haja um movimento de preço negativo de longo prazo que exceda a volatilidade. Então, assim, nada está salvo de uma possível volatilidade tão grande que você perca dinheiro, tá? Então, assim, nenhum robô de trading faz milagre, esse que é o ponto. Porém, todos fazem uma certa movimentação interessante o suficiente para você ver padrões surgindo no longo prazo, que é exatamente o que a gente vê aqui, por exemplo. E dessa forma a gente consegue, entre aspas, prever o que pode acontecer mais para frente ou quando, por exemplo, um fractal está chegando ao seu fim. Olha aqui onde é que a gente está. E esse fim pode significar o fim da tendência de hoje. E basicamente porque antigamente também estava sendo movimentado através de AMMs. Então, isso tudo é uma coisa a se levar em consideração quando a gente olha tendências de mercado. E é justamente por isso que eu queria fazer esse vídeo, para vocês entenderem um pouco mais o porquê que muitas das vezes os movimentos, por mais que sejam diferentes, eles acabam sendo iguais. Então eles acabam seguindo o mesmo padrão, não necessariamente um espelho um do outro, só que movimentações muito parecidas ao ponto da gente conseguir meio que ter uma base para saber até onde vai uma acumulação, até onde a gente pode seguir em acumulação, até onde a gente pode subir em uma tendência de alta, descer em uma tendência de baixa, em um bear market, etc. Porque geralmente essas coisas são ditadas por AMMs, por Automated Market Makers. Agora eu quero te chamar para você que quer ir para o próximo nível, que quer realmente saber como que o mercado cripto funciona e como você pode ganhar muito dinheiro na maior oportunidade de construção de riqueza da história da humanidade. Te vejo lá dentro, então fica ligado aí com o que eu vou te falar agora. Tamo junto e até a próxima. Eu quero formar os maiores investidores de criptomoedas da história do nosso país. E eu quero que você faça parte disso. E é justamente por isso que eu criei o Close Friends Cripto Rico. Estou abrindo uma oportunidade única. Então eu tenho uma proposta para você. Eu vou te entregar uma mentoria em grupo durante 12 meses. Todos os meses eu vou entrar em live com vocês, com todo mundo que estiver no treinamento, para que eu dê a minha visão sobre o mercado e todas as atualizações que eu tenho para passar para vocês. Além de vocês conseguirem tirar todas as suas dúvidas em tempo real comigo, cara a cara, vocês vão receber conteúdos exclusivos que ficarão gravados também na plataforma. E mais do que isso, eu vou te entregar de bandeja, eu vou pegar na sua mão para te levar do absoluto zero até o mais avançado. Como é que vai funcionar tudo isso? Nessas aulas gravadas, você vai receber o treinamento completo, o passo a passo, para desde você abrir uma conta na corretora da forma mais segura possível e da forma certa, até você fazer seus investimentos e conseguir sua liberdade financeira. Além de você receber esse treinamento, você vai ter acesso ao grupo de networking. O que é o grupo de networking? É um grupo onde todos os investidores que estão no treinamento conseguem trocar ideia, conseguem conversar sobre projetos, conversar sobre o mundo cripto, conversar sobre a própria vida também, como que eles estão fazendo os investimentos, quais são os sonhos, quais são os planos, literalmente criar uma comunidade de investidores de alto nível para que a gente consiga se entender e tenha mais pessoas para conversar sobre cripto e conversar sobre investimentos e todo mundo crescer junto de forma conjunta realmente para que a gente se ajude. Eu tô dentro do grupo, inclusive lá dentro eu já dei tanto conteúdo que até os próprios participantes da última vez que eu abri o treinamento Cripto Rico falaram que só o grupo já pagou todo o investimento que eles fizeram. Também você vai receber acesso a um ano de Close Friends. O que é o Close Friends? O Close Friends é o Melhores Amigos do Instagram. Lá no Instagram eu sempre coloco momentos específicos do mercado em tempo real. O que isso significa? Eu vi alguma tendência, eu vi alguma coisa que está acontecendo em tempo real nos gráficos, alguma coisa assim, eu vou colocar lá para que as pessoas que fazem parte do treinamento tenham uma atualização em tempo real e você sempre esteja por dentro de que está acontecendo no mercado. E fica tudo gravado nos destaques lá da página exclusiva que eu fiz para vocês. Então você sempre vai ter acesso a todas
todos os close friends, desde antes de você entrar até o presente momento. Então até agora você já percebeu que é muito mais do que só um curso, é muito mais do que só um treinamento. Então vamos recapitular tudo aqui. Você vai estar recebendo aulas gravadas, onde você pode acessar de qualquer lugar do mundo, qualquer hora que você quiser, o acesso ao grupo de networking, onde a gente vai estar fazendo esse contato direto, onde a gente vai virar amigo realmente, para que todos ali se ajudem a crescer cada vez mais. Um ano de Close Friends para que você receba atualizações em tempo real, a qualquer momento, de qualquer lugar. E só quem entrar no treinamento agora, você vai estar recebendo um ano de mentoria em grupo, para que você realmente todos os meses tenha um norte para saber onde olhar e para onde ir, para você realmente se tornar um investidor de criptomoedas muito lucrativo e jogar com os grandes. Eu te vejo lá dentro, porque você vai se tornar um investidor de criptomoedas muito lucrativo e da forma certa. Te vejo dentro do grupo e vamos ficar rico com cripto.